Léo Natel é sondado por mercado asiático, Corinthians viu o atacante sendo oferecido por equipe espanhola, números de Vitor Pereira comparados ao de Silvinho surpreendem e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania, então já roda a vinheta, deixem seu like e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, na tarde de ontem, o Timãozinho mais velho, o Sub-20, entrou em campo diante do América Mineiro pelas quartas de final do Brasileirão, jogo de ida lá em Minas Gerais, e nessa partida o Timãozinho nem tomou conhecimento do adversário e já largou na frente, abrindo um 2-0 e levando aí um resultado muito confortável para o jogo de volta na Fazendinha. Os gols foram marcados por Matheus Araújo, de pênalti. Ele, o Cássio. Matheus, pra bola, pode fazer! E Biro. O time do Corinthians tenta escapar, cruzamento do Pedrinho, boa bola pro Biro, vai dominar, pode fazer, Biro! Destaque pra ele, inclusive, jogou demais aí pra variar um pouco. E né, com essas boas atuações que ele vem tendo, não vai demorar muito pra ganhar mais chances no profissional. Talvez não nessa temporada, ainda tem muito o que aprender no Sub-20, mas no ano que vem com certeza. Enfim, ainda falando da base, nessa semana 3 jogadores foram convocados para a seleção Sub-20 para compor o elenco de Ramon Menezes no torneio no Uruguai. E são eles, Giovani e Robert Renan, os mais conhecidos da torcida e um deles até mais acostumado com isso, e Rian Gustavo. Pois é, por incrível que pareça, não foi o Biro, mas sim o Rian, que por ser um segundo volante acabou ganhando essa chance e vai figurar pela primeira vez com a camisa da seleção. Confesso que vi muito pouco dele e o pouco que eu vi não achei nada demais, mas só ouço coisas boas de quem o acompanha na base de perto, então bora ver e torcer, né? Esquecido no elenco depois que voltou de empréstimo há quase um mês atrás, o atacante Léo Natel segue com o seu futuro indefinido, pesando mais para uma saída do Corinthians do que para ficar. E nessa semana, algumas informações contribuíram ainda mais para isso, já que o atacante teria recebido sondagens do mercado árabe, de 2 clubes não identificados. Os dois, na verdade, chegaram a sinalizar a possibilidade de enviar uma proposta ao jogador, mas até agora nada. De todo jeito, o que se sabe é que Léo Natel também não pensa mais em ficar no Timão e por isso não deve dificultar as negociações. Vale ressaltar que desde que voltou, o jogador de 25 anos já recebeu diversas sondagens, e dentre elas algumas da Turquia e também do Japão. Agora, se chegou a receber propostas ou não, só ele sabe. De todo jeito, é quase certo que nem ele está nos planos do Corinthians e muito menos o Corinthians está nos planos dele. Então, já é um a menos pra gente se preocupar, porque mesmo que precise de um atacante na ponta, ele não deve mais ser opção. Lembrando que Léo Natel chegou a ser inscrito no BID, o primeiro deles aliás, e até havia uma grande expectativa dele reestrear e começar do zero por aqui, mas pelo jeito o dia a dia não agradou o português. Então que venham essas propostas e que ele saia, e se a gente tirar pelo menos 1 milhãozinho nessa, já estaremos no lucro, hein? Neste último sábado, o técnico Vitor Pereira chegou à marca de 43 jogos no comando do Corinthians, igualando a marca de Silvinho, que foi demitido ainda nesta temporada. O que surpreende é que durante esses 43 jogos, Vitor Pereira só conseguiu ter uma vitória a mais do que o seu antecessor, além de 7 gols a mais e 4 gols sofridos a menos. Praticamente a mesma coisa, a mesma campanha. E pior, o Mancini, com 2 jogos a mais, tem 3 vitórias à frente do português, além de mais gols marcados e também sofridos. Então, olhando esses números aí, fica a pergunta, por que o português até agora não foi demitido? Por que será que a torcida não odeia ele tanto quanto odiava o Silvinho? Ah, mas isso é fácil, deve ser porque ele tem sotaque e veio da Europa, se fosse um brasileiro já tinha caído fácil. Pois é, talvez isso realmente ajude, mas será que é só isso? Olha, para ficar mais fácil, vou fazer uma leve comparação entre os 2 últimos treinadores. Silvinho chegou em maio do ano passado, foi eliminado de cara na Copa do Brasil e logo só restou para ele o Brasileirão. Seu elenco durante os primeiros 3 meses era muito, mas muito pior do que o atual, porém depois acabou ganhando novas peças que fortaleceram seu time e fizeram o Corinthians terminar em 5º na temporada, classificando aí a gente para a Libertadores no ano que vem. O problema é que mesmo com essa classificação, a torcida estava extremamente insatisfeita com o futebol apresentado em campo e no terceiro jogo da temporada diante do Santos, acabou perdendo de virada por 2-1 e foi ali que ele caiu. Pimba, já era.
Já em maio do mesmo ano chegou aí Vitor Pereira, às vésperas de um derby e a poucos dias do mata-mata e da Libertadores. Porém, ele já tinha mais time, né? Tinha mais elenco, já tinha chegado bastante gente e mesmo assim demorou demais para engatar. O time só começou a jogar mesmo quando começou o Brasileiro. Aí viveu um auge muito bom, se tirar a derrota ali pro Palmeiras, que né, pegou ali geral com Covid e foi foda. Mas foi um auge realmente muito bom. O problema mesmo veio quando o DM começou a lotar de jogadores e ele teve que se virar apenas com os miúdos. Grande parte deles, aliás, está no time titular até hoje. Então ele soube trabalhar bem a base, e isso é inegável. E mesmo com um time desmanchado, ainda passou pelo Boca com 2 empates, se classificando nos pênaltis, mas depois disso foi só ladeira abaixo. Infelizmente nos últimos jogos a equipe realmente veio deixando a desejar e consequentemente chegaram aí tantas derrotas, empates e principalmente eliminações. Mas por fim vale ressaltar também que de um lado foram 43 jogos no período de 5 meses e do outro 43 jogos no período de 8 meses. Ou seja, no final das contas, apesar dos números serem extremamente parecidos, muita coisa foi diferente. Então fica aí só essa leve comparação para quem quis me ouvir até aqui e para não ficar muito fácil olhar para os números e achar que os trabalhos são parecidos, porque não são, certo? Outros números interessantes de se observar são as vitórias em clássicos, mas não só de Vitor Pereira ou de Silvinho, mas sim da gestão, renovação e transparência como um todo. Vejam só, um levantamento feito pelo portal Meu Timão aponta que desde que Duílio assumiu a cadeira de presidente, o Timão conquistou apenas 30% dos pontos contra os seus principais rivais. O levantamento ainda aponta que o Timão não venceu nenhuma vez o São Paulo, o nosso maior freguês dos últimos anos. Foram 6 jogos ao todo, com 3 derrotas e 3 empates. Já contra o Palmeiras foi apenas uma vitória, sob o comando de Silvinho, e de resto 5 derrotas e 2 empates. Por fim, o Santos foi quem a gente mais venceu, e mesmo assim não tem freguesia nenhuma. Foram 8 jogos com 3 vitórias para cada lado. Uma delas inclusive na eliminação do próprio Santos na Copa do Brasil, que eles ganharam de 1 a 0, mas foram eliminados do mesmo jeito. Então, quer dizer que tudo isso é culpa do Duílio, do Roberto de Andrade, do Alessandro? Não, quer dizer, nem tanto. Com relação ao Palmeiras, é mais mérito deles pelo projeto que foi construído ao longo dos anos. Já com os outros dois eu acho que é mais fase, né? O São Paulo pelo menos ainda não venceu em casa, mas por outro lado mantém um tabu de anos sem perder pra gente. Enfim, já tivemos times piores, já tivemos épocas bem ruins, mas pelo menos a gente era temido em clássicos. Contra o Palmeiras e São Paulo a gente podia ter o pior time que fosse, mas a gente sempre era temido. Agora, bater no Santos não tem a mínima graça, ninguém liga pros caras. Então realmente o que temos pra hoje é saudade, né? A janela de transferências do Brasil fechou às 7 horas da tarde de ontem e, como foi visto, o Corinthians não conseguiu contratar ninguém. Dentre os nomes mais falados, Michael foi o que gerou mais expectativas, porém, mesmo querendo sair de lá, foi barrado pelos árabes e não veio para o Timão. Além deles, também tinha aí o Ferreirinha, que pelo visto aí o Grêmio tinha pedido muito dinheiro e o Corinthians não queria pagar, e o Bernard, que desmentiu a informação posteriormente. Porém, segundo Jorge Nicola, outro nome além desses aí que eu falei poderia ter vindo, e ele ainda foi oferecido. Estou falando do português naturalizado Marcos Paulo, de 21 anos, atualmente do Atlético de Madrid. Segundo Nicola, ele chegou a ser oferecido, mas a diretoria não se animou muito com a possibilidade e recusou. E pô, eu acho até que o empresário desse cara estava desesperado para ele tentar voltar para o Brasil, porque só numa simples pesquisa eu vi que ele foi oferecido ao Fluminense, onde foi revelado, e ao Atlético Paranaense, tudo isso de última hora, mas no final das contas não foi para lugar nenhum e continuou na Espanha, certo? Para finalizar, até para quem gosta de números, durante toda a sua carreira, o atacante participou de 87 jogos, marcando 12 gols e 10 assistências. Já pelo Atlético, nem jogou. Foi emprestado ao Famalicão de Portugal, fez 15 jogos por lá, sem gols e sem assistências, e voltou para ser reemprestado de novo. Então talvez isso explique o porquê a diretoria não aceitou. Então, fiel, é isso por hoje, e antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!